Nosso cérebro não consegue memorizar todas as nossas vivências, com todos os detalhes ou ordem exata de vários fatos ao longo da vida. Por isso, se eu te pedir para pensar na sua história de vida até aqui, sua mente irá começar a tentar organizar as lembranças que guardou num tempo, espaço, detalhes diferentes do que realmente foi. Fato é que isso vai definir como você vai se sentir em relação à sua história no final. E por que eu disse isso tudo? A edição funciona da mesma maneira. Ela é capaz de pegar uma construção linear de fatos e distorcê-las, relocando os fatos em diferentes ordens, a fim de trazer um novo sentimento ou sentido para aquilo. Para compreendermos melhor o presente da edição, vamos voltar um pouco no tempo. Assim, entenderemos também que toda essa evolução se deve a um desejo antigo que foi tomando forma através das eras. A ideia de contar histórias e representá-las visualmente é antiga. Ela começa mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, lá na China, com os teatros de sombra. Avançando um pouco mais no tempo, quando se fala no século 17, o mundo ainda usava apenas projeção de sombras, que é uma luz atrás de um negativo. Dessa vez, com aparelhos mais sofisticados, como a lanterna mágica, inventada pelo neerlandês Christian Huygens. Me perdoem a pronúncia. Certo, mas para entender a história do filme, precisamos entender um pouco da história da foto. Então, quando surgiu a primeira foto? Essa que vocês estão vendo é a primeira foto. Em 1826, o francês Joseph Niepce, lá em Saint-Luc-de-Vérone, na França, posicionava a folha de estanho coberta de betume por 8 horas seguidas na frente de uma janela. Esse processo demorava muito, como você pode perceber, e só permitia que fosse criada uma fotografia por vez. Era chamado de heliografia. 1895. A fotografia já havia avançado consideravelmente desde 1826. Então, dessa vez estamos em 1895 com os irmãos Auguste e Louis Lumière. Eles são responsáveis pelo cinematógrafo. Fazendo o trabalho completo, este maquinário com pouco menos de 5 quilos já permitia captar, revelar e projetá-lo numa tela sem a necessidade de qualquer energia elétrica. E é graças a todas essas características que o aparelho era prático e versátil para a época, destacando-se então dos demais aparelhos similares que surgiam, levando assim o título de marco zero para o cinema. Sua primeira projeção para o público foi ainda em 1895, com o filme A Chegada do Trem na Estação, que era um trem chegando na estação. Em um de seus rotineiros dias gravando em sua produtora, a câmera do francês Georges Méliès travou enquanto filmava um ônibus. Quando voltaram a filmar, era um carro fúnebre que estava passando no lugar do ônibus. Mas calma, não era a morte do cinema, e sim o começo das edições. Georges percebeu que este peculiar aparelho poderia distorcer o tempo e espaço, e era isso que sua produtora precisava para inventar o corte. E não só o corte, como também a sobreposição de imagem, o stop motion, a transição por dissolução, fade in, fade out, manipulando a gráfica de imagens e até mesmo ilusões de ótica. Tudo isso era feito à mão, e foi assim durante muito tempo que essa pioneira produtora começou. Com tesoura ou uma navalha, por exemplo, o editor cortava fisicamente o quadro desejado. Depois recombinava, juntando-os com fita adesiva.
Conforme iam experimentando as diferentes ideias, o caminho que o cinema iria percorrer era cada vez mais claro para aqueles que se aventuravam com as telinhas. Moviola, 1926. Como dito anteriormente, o processo de edição era manual e continuava sendo, mas o grande diferencial dessa máquina que fez dela um marco na edição de filmes era a produtividade, visto que a qualidade e praticidade que gerava auxiliava muito os editores a visualizar o filme que estavam cortando e acharem o melhor ponto para fazê-lo. O surgimento do audiovisual. Em 1926 surgia o primeiro filme com trilha sonora, Don Juan da Warner Bros. Pictures. Isto só foi possível com o Vitaphone, que utilizava de uma técnica com marcas físicas no rolo de filme e no disco fonográfico, que rodava por um sistema de motores síncronos, ou seja, motores que ao mesmo tempo que criavam as imagens quadro a quadro, criavam o som. Até por volta da década de 70, a popular moiola era o principal aparelho de edição usado no mundo, mas acabaram dando lugar a ilhas de edição, que em vez de películas usava fita magnética para a edição. Foi só com a chegada dos computadores que nós podemos ver a edição como é hoje, não linear, pois esses softwares podem fazer tudo o que era feito antes de forma manual e de maneira muito mais tecnológica, visto que estão sempre armazenando na memória as decisões tomadas, que podem ser replicadas para dar origem a uma outra versão, e assim por diante. Hoje, podemos editar com qualidade, até pelo celular, como este vídeo que você acabou de assistir. Bom, eu espero que tenha gostado. Eu sou o Samuel Mariano da Tropa Cupim Patriótico Patrulha Águia. Sempre alerta, voar!